a Ari foi convidada para louvar e pediu ajuda, na hora eu olhei para o Samuel e falei, eu vou pedir ajuda também. A minha pastora já olhou para mim e falou, tu, porém, não. Então, então eu vim de preto, eu vim de bolso, porque a mão vai tremer, eu já me conheço. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João. Quero dividir algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Eu tentei correr, como todas as vezes, meu pastor não deixou. Eu confesso que eu fiquei preocupada, porque eu sou a garota que escreve 3 páginas frente e verso, e chega aqui e não consegue falar metade do que escreveu. Utilizando as palavras da minha mãe, eu escrevo 1 quilo para falar 100 gramas. Hoje eu escrevi só 100 gramas, então vamos ver. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. É um texto bem conhecido da igreja, que o Senhor me levou de novo nessa passagem. Eu vou ler poucos versículos com vocês. Amém? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para o que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Os irmãos podem se sentar. Essa semana o Senhor me levou até a passagem de João 11, quando estávamos na segunda-feira no culto na casa do irmão Ricardo. E eu nem imaginei que fosse essa palavra que eu ia trazer para os irmãos essa noite. Porque João 11 foi a minha primeira ministração. A primeira vez que o pastor Jerry me colocou na prova para eu pregar lá na igreja da Vila Ema, eu preguei em João 11. Eu fiz um paralelo com João 11 e a passagem da viúva de Naim. Na época, eu contei para os irmãos que, certa feita, eu ouvi um pregador bonitão que pregava aí, que hoje é meu esposo, pregar sobre a viúva de Naim, e ele falava que Jesus encontrou ela quando ela estava perto da porta da cidade. E ele usou um paralelo ali com porta ser um limite. A porta, ela demanda um limite. A porta da cozinha demanda o limite da cozinha. A porta do banheiro demanda um limite do banheiro. E ele fez aquela aplicação aquela noite falando que às vezes Jesus chega quando nós estamos no nosso limite. E aquilo alegrou o meu coração, porque eu estava no meu limite. E eu falei, o Senhor vai chegar no meu limite. E os dias foram passando, e os dias foram passando. E sabe aquele meme que a gente vê na internet? Eu não aguentando mais, mas aguentando mais um pouquinho todos os dias? Eu já estava naquele estado. E Jesus não chegava. E Deus me levou até a passagem de João 11. Porque Jesus não chegou no que para Marta e Maria e Lázaro era um limite. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a gente essa manhã é, quem demanda esse limite? Quem define se a gente está ou não no nosso limite? Quem define se a gente ainda aguenta ou não o que vem pela frente? O que é limite para a gente hoje? A morte era um limite para Marta e Maria, mas para Jesus não era. Os nossos limites não impedem o Senhor de operar na nossa vida. A morte de Lázaro não era um limite para Jesus. Passar 1 dia após a morte de Lázaro não era um limite para Jesus. 3 dias após a morte de Lázaro não era limite para Jesus. 4 dias após a morte de Lázaro não era limite para Jesus. Talvez para Marta e Maria, naquela situação, nem esperança mais tinha.
Porque Marta e Maria mandam ir buscar Jesus na esperança de que ele chegue enquanto Lázaro ainda está enfermo. É nessa intenção que elas mandam buscar Jesus. Olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Venha, tragam Jesus. E a palavra diz que Jesus permaneceu aonde ele estava. E aí eu fico imaginando a ansiedade delas e a esperança de que Jesus chegasse. Mas Lázaro morre. E eu acredito que elas ainda tinham esperança de que Jesus chegasse. Lázaro está morto, mas Jesus ainda pode ressuscitar. Podia curar, e eu creio que ele é o Filho de Deus para ressuscitar. Mas elas prepararam o corpo de Lázaro e Jesus não chegou. Guardaram o corpo de Lázaro e Jesus não chegou. Rolaram a pedra com o corpo de Lázaro lá dentro e Jesus não chegou. Passaram 1, 2, 3 e Jesus não chegou. Será que elas ainda tinham alguma esperança de que Jesus chegasse e ainda ressuscitasse a Lázaro? Ou o limite delas já tinha passado há muito tempo? Ou o limite delas era, se Jesus estivesse aqui, ele teria ressuscitado meu irmão. Ele teria curado meu irmão. Se Jesus tivesse chegado quando eu pedi, quando eu clamei, quando eu busquei. E Jesus não chegou. Eu quero continuar com vocês mais um pouquinho, porque a palavra diz que Jesus ainda fica lá mais 2 dias onde ele estava. E ele fala para os discípulos que estão com ele, que ele vai até lá, porque Lázaro dorme. E os discípulos falam assim, se ele dorme, então ele está seguro. E aí Jesus é claro com eles e fala, não, Lázaro está morto. E ainda fico feliz de não estar lá, para que isso glorifique o nome de Deus. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus não estava lá, mas ele sabia o que estava acontecendo. Jesus não estava presente com Marta e Maria, mas ele sabia que não somente Lázaro estava enfermo, que Lázaro estava morto. Quando eu fiquei meditando sobre essa passagem, eu até comentei hoje de manhã com o Samuel, Jesus me levou a lembrar da passagem da filha de Jairo. Quando Jesus está no meio daquela multidão, e Jairo vem aos pés dele e começa a clamar pela filha que está enferma em casa. E naquele meio tempo, uma mulher toca nas vestes de Jesus, e ela é curada. E alguém chega em Jairo e fala para ele assim, olha, não importune mais o mestre, que a sua filha está morta. E na hora Jesus olha para ele e fala, não temas, crê somente. Porque Jesus estava ali, com ele, presente. Jesus estava ali, com as suas vestes sendo usada para curar uma outra mulher. Mas ele sabia o que estava acontecendo na casa de Jairo. Ele sabia o que estava acontecendo dentro da casa de Jairo. E Jairo estava ali, acredito eu, sendo um instrumento para que Jesus curasse outra pessoa. Porque a multidão apertava Jesus, Jesus caminhava durante a multidão, no meio da multidão, e a Bíblia fala que Jairo se prostra aos pés de Jesus, impedindo o Senhor de caminhar. E a mulher do fluxo de sangue toca por trás nas suas vestes. Talvez se Jairo não tivesse se jogado aos pés de Jesus, ela nem teria alcançado o Senhor, tamanho era a multidão que o apertava. E ele estava ali, sendo um instrumento para que a vida de Jesus alcançasse outras pessoas. E quantas vezes a gente já não ouviu que a gente tem que abraçar o irmão quando a gente está precisando de um abraço? Que a gente tem que abençoar o irmão quando a gente está precisando de uma bênção? Que a gente tem que orar por um irmão quando a gente está precisando dessa oração?
Mas que a gente não faça isso com um sentimento de que a gente está esquecido pelo Senhor. Que a gente não abrace um irmão precisando de um abraço, achando que o Senhor esqueceu que você está precisando do abraço. Que a gente não abençoe a vida do irmão, sendo que você está precisando da bênção, achando que Jesus esqueceu que você também está precisando daquela bênção. Que você abrace o seu irmão, que você ore pelo seu irmão, que você abençoe o seu irmão com a certeza no coração de que Jesus sabe o que está acontecendo na sua casa, de que o Jesus vai entrar na sua casa, vai entrar na sua família, vai entrar na sua saúde, que o Senhor também tem abraço para você, cura para você e bênção para você. Que você abrace o seu irmão quando você estiver precisando de um abraço, na certeza de que ele não esqueceu de você. De que Ele sabe o que está acontecendo na sua casa. E de que Ele também está cuidando do que você precisa. Eu vou caminhar um pouquinho mais com vocês no texto. Jesus volta. Jesus volta à cidade de Betânia quando Lázaro já está morto. Já faz 4 dias da morte de Lázaro. Marta e Maria estão em casa chorando com outras pessoas, elas estão ali curtindo o luto. E Marta vai ao encontro de Jesus, quando ela sabe que ele está vindo. Você precisa continuar indo ao encontro de Jesus, mesmo quando estiver em luto. Você precisa continuar indo ao encontro de Jesus, mesmo quando estiver com dor. Você precisa continuar indo ao encontro de Jesus, mesmo quando as coisas foram contrárias ao que você pediu, ao que você orou, ao que você chorou. Você precisa continuar indo ao encontro de Jesus. Porque quando o Senhor chegar com o seu milagre, Ele precisa encontrar você. Então a gente precisa continuar indo ao encontro de Jesus. A gente precisa continuar indo aos pés de Jesus. Nem que seja para reclamar, igual ela falou, igual ela chegou lá e falou, pô, Jesus, ó, se você tivesse aqui. Nem que seja para você chegar lá no seu cantinho de oração e falar, poxa, Jesus, ó, se o Senhor tivesse feito. Se o Senhor tivesse curado, se o Senhor tivesse me dado, se o Senhor tivesse me levado, teria sido diferente. Mas a gente precisa continuar indo até Jesus. Não dá para soltar a mão dele só porque não aconteceu no tempo que a gente quis, da forma que a gente quis, do jeito que a gente pediu. Marta e Maria seriam muito gratas ao Senhor se ele tivesse curado a enfermidade de Lázaro. Mas Jesus tinha um propósito maior. No momento que ele foi informado sobre a enfermidade de Lázaro, ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, era para glorificar o nome do Senhor. Então continua indo ao encontro de Jesus, porque o milagre pode ser muito maior do que você pediu. Porque aquilo que o Senhor tem para te entregar vai glorificar o nome do Senhor. Mas você precisa continuar indo ao encontro de Jesus. A sua dor não pode deixar você em casa chorando e não ir ao encontro de Jesus. Nem que seja para você falar para Ele o quanto está doendo, o quanto você está descontente, o quanto você está desanimado, o quanto você está sem forças. Nem que seja para falar para Ele, poxa, Jesus, se o Senhor tivesse feito. Não deixe de ir ao encontro de Jesus. Eu quero trazer uma última reflexão para vocês essa noite. Voltando nos primeiros versículos que a gente leu. Porque a Bíblia fala que quando elas mandam ir buscar Jesus, elas pedem para dizer, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas estavam confiando no amor de Jesus por Lázaro. Jesus ama Lázaro, ele vai vir. Jesus ama Lázaro, ele vai fazer. E às vezes é muito fácil eu falar assim para a pessoa, aquele a quem você ama. Porque sou eu quem estou falando, não é a pessoa. Então é fácil eu falar assim, Jesus, aquele a quem tu amas. Mas se a gente continuar lendo,
O versículo 5 diz: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. A Bíblia não dá margem para dúvidas. A Bíblia mostra que Marta estava enfatizando isso. Mas a Bíblia também mostra que Jesus os amava. A Bíblia não dá margem para a gente duvidar que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia declara o amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia declara o amor de Jesus por você. A Bíblia declara o amor de Jesus por mim. A Bíblia declara o amor de Jesus por você. E é renovados nesse amor que a gente caminha. A Bíblia declara o amor de Jesus por você. A Bíblia não dá margem para você duvidar se Jesus te ama ou não. Se Jesus morreu por você ou não. Se Jesus ama a sua família ou não. A Bíblia declara o amor de Jesus por você. Então, do que a gente ainda duvida? Do que a gente ainda questiona? A palavra de Deus não dá margem para a gente não acreditar que nós somos filhos amados. Apocalipse vai dizer assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano Rei da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, poder para todos sempre. Amém. João 15 diz que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Efésios 5 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em seu amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Romanos diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele amou o mundo de tal maneira. Ei, não coloque em xeque o amor do Senhor. Não coloque em xeque o amor do Senhor, porque Ele não chegou no tempo em que você pediu. Porque Ele não chegou da forma que você esperava. Quando a pastora Dani me avisou que eu ia ministrar num culto de ceia, falei: Dani, socorro, eu nunca preguei em culto de ceia. E achando que ela ia ficar do meu lado, ela falou para mim assim: olha que bênção, mais uma experiência para o seu currículo. Eu sou a pessoa que não dá para contar muito em culto de ceia. Vocês devem ver na página da igreja que não tem muita foto de culto de ceia depois que a gente ceia. Eu não consigo. Eu não funciono. É um culto especial para mim. É um culto diferente para mim. Porque desde a minha conversão eu pedi para o Senhor: Senhor, não me deixa fazer um ato tão poderoso em vão. Me faz entender o que eu estou fazendo. Me faz entender por que eu estou ceando. Me faz entender que eu sou parte desse corpo, que eu faço parte de Cristo. Eu não quero simplesmente vir aqui, tomar um suquinho e comer um pão, sem entender o porquê. Todos os meses eu faço isso. E eu posso fazer isso hoje porque eu fui encontrada por esse amor. Eu posso fazer isso hoje porque o amor do Senhor me alcançou. Porque Ele não chegou no meu limite. O que é o meu limite para o Senhor? Mas Ele chegou. E quando Ele chegou com o amor, Ele mudou a minha história.
E quando Ele chegou com amor, Ele ressuscitou os meus sonhos. E quando Ele chegou com amor, Ele me restaurou, Ele pegou na minha mão, Ele caminhou comigo, Ele me mostrou o caminho. E hoje eu sei, celebrando que Ele vive e Ele voltará. É debaixo desse amor e dessa certeza desse amor que eu desejo que você saia daqui hoje. Você pode ter chegado aqui no que você acredita ser o seu limite. Você pode ter chegado aqui depois de ter pedido algo para o Senhor que Ele não te concedeu ainda. Você pode ter chegado aqui esperando aquele abraço que outrora você teve que dar em outro irmão. E eu vim aqui nessa manhã só para te dizer que Jesus te ama. 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 E nós seremos renovados através desse amor. E nós cearemos um dia com Ele. E nós o encontraremos um dia se permanecermos, se não de falecermos, se continuarmos. Porque Ele é fiel e Ele vem nos buscar. Eu quero encerrar já a minha ministração. Eu não falei 1 quilo, viu? Glória a Deus. Deus colocou isso muito forte no meu coração. Que a gente saia daqui crendo no amor dEle. Que a gente saia daqui como Marta e Maria, pedindo algo para o Senhor, aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, mas crendo, Ele me ama. Que a gente continue indo aos pés de Jesus, mesmo quando as coisas estão indo contrário. Mesmo quando a gente está em pranto, mesmo quando a gente está em dor. Que a gente receba Jesus na nossa casa, tanto em dias bons, quanto em dias de choro. Que a gente receba Jesus na nossa casa para celebrações, mas também em dias de luto. Porque é o amor dEle que nos restaurou. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.